Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Espero que vocês tenham visto a aula que eu coloquei aqui acima agora, né? Explicando lá sobre o século XIX, tudo que foi criado tudo não, muitas coisas que foram criadas e desenvolvidas naquela época. Agora vamos para a análise do PET, ok? A gente está no PET da semana 3 e ele começa na página 102. Tem uma imagem de apoio aqui que nós vamos ler, junto com o conhecimento que você adquiriu na aula que eu coloquei aqui acima, para a gente poder fazer o PET, ok? Então vamos lá. Tem aqui um tanto de quadrinho mostrando para você as coisas relevantes do século XIX. Então, bem no meio tem aqui, segunda Revolução Industrial, que eu falei lá no vídeo acima, explicando que é a revolução da energia elétrica, que a produção vai aumentar assustadoramente, ok? Com isso vai vir a questão que eu falei da eletricidade, do petróleo, os meios de comunicação, que está aqui do lado esquerdo, telégrafo, telefone, televisão, cinema e rádio, vão surgir por causa disso. Eu quero ver se você fazer uma televisão, um cinema, um rádio funcionar sem energia elétrica. Aí você fala, eu uso pilha, mas pilha é energia elétrica, ela só está guardada dentro da pilha, mas precisa de energia elétrica, entendeu? Então, essas mudanças todas no meio de comunicação foi graças à segunda Revolução Industrial. Surge também o capitalismo industrial. Então, agora o capitalismo que antes, o sistema que antes era o mercantilismo, eu falei tudo isso na aula, né, acima, que o rei que controlava tudo, agora vai ser o mercado. E principalmente a indústria, por isso capitalismo industrial, ok? O aço, e aí vai vir a questão de trabalho, né? Muita desigualdade, conforme vai produzindo cada vez mais dinheiro vai ficar na mão de menos pessoas. Então hoje, sei lá, todo o dinheiro do mundo, 70% está na mão dos homens mais ricos do mundo, o restante está com o restante do mundo, então é um absurdo, né? Vai surgir os sindicatos, que em teoria é para proteger os trabalhadores, ok? Para garantir que lá na primeira Revolução Industrial que o pessoal trabalhava 18 horas por dia, só lembrando que o dia tem 24 horas, então a pessoa tinha 6 horas para dormir, não dá nem tempo para ir para casa. Esses sindicatos vão questionando até que, igual hoje, chegue a 8 horas diárias, ok? E, dentre outras informações, que está tudo lá na aula que eu coloquei acima. Vamos para as atividades. Número 1. As perspectivas de desenvolvimento econômico e progresso científico pareciam infinitas no princípio do século. As estradas de ferro se espalharam por todo o mundo. Lembra que eu falei para vocês na aula acima, né, que o trem ele é muito barato, ele transporta um volume de carga muito grande, então o custo para carregar essa carga fica muito baratinho, entendeu? O cientista italiano Guglielmo Marconi preparava-se para transmitir pela primeira vez sinais de rádio através do Oceano Atlântico. O automóvel, o telefone, o cinema se popularizaram, mudança à face da cidade. Então está te mostrando todas essas mudanças que eu falei para você agora na leitura do texto e na aula que eu acabei de colocar acima. Mudou muita coisa, comunicação mudou, transporte mudou, meio de conversar mudou, então mudou demais. Então vamos lá. O texto refere-se a um contexto de inovações tecnológicas propiciadas pela segunda Revolução Industrial, marcada pelo surgimento das primeiras fábricas, da utilização de máquinas a vapor e das matérias-primas como carvão e ferro. B. Pela Revolução Agrária Europeia, marcada pela mecanização da produção agrícola e pela estruturação fundiária em pequenas e médias propriedades. C. Pelo período entre guerras, marcado pela expansão da economia industrial e pela disseminação do liberalismo como referência econômica entre as potências europeias. D. Pela primeira Revolução Industrial, marcado pelo desenvolvimento industrial norte-americano e pela proliferação dos produtos eletrodomésticos, e pela segunda Revolução Industrial, marcada pela aplicação das descobertas científicas e pela produção, pela utilização de energia elétrica e desenvolvimento da indústria química. Essa tá molezinha, né, gente? O tema é a segunda Revolução Industrial. Agora você vai ver que tem duas opções, a A e a E. Agora tem uma coisa que diferencia elas. A primeira está falando que a matéria-prima foi vapor. E a segunda está falando que é energia elétrica. A segunda Revolução Industrial, qual a energia que foi? Se você soubesse, você sabe qual é a resposta certa. 2. No final do século XIX, deu-se a passagem do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo dos monopólios. Nesse período, situa-se a fase em que, para as grandes potências industriais, a exportação de capitais tornou-se mais importante do que a exploração de mercadorias. Exportação de mercadorias. Essa é uma das explicações para. Então, conforme esse capitalismo vai mudando, ele começa não só a se preocupar, ele vai se preocupar também com a questão da mercadoria, de fazer o material, mas também com dinheiro. Por exemplo, hoje em dia, se você quiser, você pode pegar um dinheiro seu, colocar na bolsa de valores e comprar uma ação.
Essa ação significa uma parte de uma empresa. Você não está produzindo nada, você simplesmente está colocando dinheiro nessa empresa. Essa empresa vai pegar o dinheiro e colocar na produção, mas o dinheiro seu não. Você está comprando a empresa. E no final do ano, o que a empresa der de lucro, aquela porcentagem é seu. Isso a gente chama seria o exportação de capitais. Ok? Então, trabalhar com dinheiro. Então, essa explicação para a origem do imperialismo, B, o pioneirismo industrial britânico, C, o surgimento dos bancos, D, a eclosão da Guerra Fria, ou E, a formação do mercado comum europeu. 3. A expansão imperialista pela África e a Ásia. Então lembra que a Europa controlou as Américas, controlou a África e controlou a Ásia. Tudo eles queriam tirar de lá matéria-prima e vender os produtos deles. Aqui está falando especificamente da África e da Ásia. Então a expansão imperialista pela África e a Ásia teve consequências profundas que afetaram as economias, as instituições políticas e as culturas dessas sociedades. Então, além deles explorarem esses países da África e na Ásia, eles avacalharam com a cultura desse pessoal, com a política desse pessoal, isso que está falando a questão. Cite algumas consequências dessa expansão imperialista. Tranquilo. Um exemplo, tá? Olha lá o mapa da África. Você vai ver que o formato dos países da África são todos quadradinhos. Parece que alguém chegou e cortou que nem um bolo lá, o mapa da África e falou: esse pedaço é seu, esse pedaço é seu. Ninguém levou em consideração os povos que moravam lá. Então, às vezes, dentro do mesmo país, ficou dois povos que se odeiam. Então, tem guerra até hoje por causa disso, entendeu? Então, é dessa posição que eu falei para você, para outras, ok? Bom, acabou. Então, tá feita a análise da semana 3 de História, ok? Qualquer dúvida aqui à disposição para ajudar.